Salve, salve galerinha, professor Rômulo na área com mais uma aula de física para vocês. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre dióptro plano. Vamos compreender o que é um dióptro plano e analisar a formação de imagens num dióptro plano. Beleza? Então vamos lá, acompanha aí comigo. Vamos iniciar dando aí a definição do que vem a ser o dióptro plano. O dióptro plano é um conjunto de dois meios homogêneos e transparentes separados por uma superfície plana, beleza? Então, essa é a definição do que é um dióptro plano. O dióptro plano que nós vamos estudar com bastante frequência é esse. É um dióptro que eu vou ter um meio, o ar, e outro, o meio água. Esse meio ar-água, separados por uma superfície plana, caracteriza o que nós chamamos de dióptro plano, beleza? Esse não é o único dióptro plano que se pode estudar. Esse é o que nós vamos estudar com mais frequência, é o que mais vai aparecer nos exercícios, beleza? Então vamos imaginar que eu tenha um objeto no fundo aqui desse meu recipiente com água, podemos imaginar que seja uma piscina. Esse meu objeto, ele está a uma profundidade P aqui no fundo dessa nossa piscina, certo? Esse meu objeto pode ser um corpo iluminado ou pode ser um corpo luminoso, tá? Ele pode emitir luz ou apenas refletir, não faz a menor diferença. O importante é que eu tenha aqui, de alguma forma, a luz chegando nesse objeto ou saindo desse objeto. Vamos pegar então um raio de luz que sai desse objeto, tá? Um raio de luz que é refletido por este objeto. Ele chega aqui no ponto de separação ar-água. E aí nós vamos colocar aqui a nossa reta normal. Esse raio de luz, quando passa do meio água para o meio ar, ele sofre uma refração, fazendo com que o raio se aproxime da superfície, né? O raio se aproxima da superfície, quer dizer que ele se afasta aqui da reta normal, beleza? Então, por quê? Porque o índice de refração da água é maior do que o índice de refração do ar. Para o meu observador aqui situado, ele vai olhar essa luz chegando e vai ter a impressão que o objeto está acima da posição que ele realmente se encontra, a uma distância que eu vou chamar de P'. E isso que o observador enxerga é a imagem do meu objeto, beleza? Ele enxerga essa imagem deslocada porque a luz sofre refração, tranquilo? Isso aqui provoca um efeito que é muito corriqueiro a gente observar, que é olhar para o fundo de uma piscina e ter a impressão de que a piscina é mais rasa do que de fato ela é, beleza? E aí, se eu quiser fazer uma relação entre as posições do objeto e da imagem com os índices de refração da água e do ar, nós vamos ter a seguinte situação para calcular. Imaginando aqui o objeto na água, tá? Essa vai ser a expressão que eu vou utilizar. P, que é a posição em que o objeto se encontra, sobre P', que é a posição onde a imagem está, vai ser o índice de refração da água sobre o índice de refração do ar. Beleza? Situação aqui, objeto no interior da água. Podemos ter uma segunda situação onde o meu objeto ele está fora. Ele está a uma altura P com relação à superfície de separação ar-água. E no interior da minha piscina eu tenho o meu observador. Um raio de luz parte do objeto, sofre refração ao passar
do ar para a água, esse raio refratado aproxima-se da normal e chega até o meu observador. O meu observador vai perceber este objeto deslocado para cima, tá? Ele vai ver uma imagem formada que vai estar uma posição P' acima do objeto. E aí, se eu tenho, então, uma situação em que o objeto está posicionado no ar, a expressão matemática vai ser reescrita da seguinte forma. P sobre P' vai ser igual ao índice de refração do ar sobre o índice de refração da água. De um modo geral, podemos pensar nesta expressão da seguinte forma. P sobre P', né, distância do objeto, distância da imagem, será o índice de refração onde o objeto está, dividido pelo índice de refração onde o observador está. Beleza? Se você utilizar esse raciocínio, você vai ver que as equações aqui vão fazer sentido para você. Beleza? Essa, então, vai ser as equações que nós vamos utilizar para fazer o cálculo aí da posição do objeto ou da posição da imagem. Beleza? Posso, em outras situações onde o dióptro não seja feito ar-água, calcular o índice de refração. Beleza? Então, pode acontecer essa situação. Certinho? Então, agora, pessoal, nós vamos lá num exemplinho, beleza? Aplicar o que nós acabamos de discutir aqui sobre os dióptros planos. Beleza? Então, vamos lá no exemplo. Vamos, então, à leitura do nosso exemplo. Na figura abaixo, O é um olho de uma pessoa a 48 centímetros da superfície S e P é um peixe localizado a 16 centímetros da mesma superfície. Considerando os raios pouco inclinados em relação à vertical, determine a posição em que a pessoa vê o peixe e B, a posição em que o peixe vê a pessoa. Então, vamos iniciar aí, pessoal. Eu estou analisando objeto na água, tá? Objeto na água inicialmente. Então, eu vou fazer P sobre P' vai ser igual ao índice de refração de onde está o objeto, que é o peixe que está na água, dividido pelo índice de refração do observador, que agora ele está no ar, certo? Então, essa é a equação que eu vou utilizar. O ponto P, que é o meu peixe, ele está aqui com relação à superfície de separação S a 16 centímetros, beleza? E aí, eu quero saber qual é a posição em que a pessoa vê o peixe. A pessoa vai ver o peixe uma posição um pouco acima, né, da real localização dele, por conta da refração, beleza? E nós vamos determinar qual é o ponto em que essa pessoa enxerga esse peixe. Substituindo os valores, nós vamos ter 16, que é a posição em que o objeto se encontra. P' é a posição da imagem que eu vou descobrir. O índice de refração da água está aqui no final do nosso problema, ó, os dados estão aqui, é 4/3. O índice de refração do ar é 1, beleza? Então, aqui nós vamos ter 16 dividido por P' vai ser igual a 4/3. Agora, para resolver, basta multiplicar cruzado, certinho? Então, você vai ter 4P' igual a 16 vezes 3. Fazendo a continha aí, 16 vezes 3, nós vamos obter 48. Então, 4P' é igual a 48. P' vai ser igual a 48 dividido por 4 e, portanto, a posição em que o observador irá ver o peixe tem uma profundidade de 12 centímetros, beleza? Então, o observador enxerga o peixe numa posição P', essa posição vale 12 centímetros. Na segunda situação, o cenário muda. Quem vira observador é o peixe, tá? Quem virou observador é o peixe. Então, agora eu vou ter P sobre P'. Como o observador agora é o peixe, ele está dentro da água,
o objeto passa a ser o observador do item A, tá? Então aqui vai ficar índice de refração do ar dividido pelo índice de refração da água, beleza? E aí é só substituir os valores. Lembrando que o meu observador, ele está a uma posição relativa à superfície de separação ar-água igual a 48 centímetros. Então, a posição aqui é 48. P', que vai ser a imagem do meu olho dessa pessoa que estava vendo o peixe. Agora eu estou vendo da perspectiva do peixe. Ele vai ver essa imagem, né, deslocada acima da real posição do observador. Nós temos o índice de refração do ar sendo 1, o da água 4/3. Aqui você faz a multiplicação cruzada. P' vai ser 4/3 vezes 48. Então, você vai ter P', fazendo aí 4 vezes 48. Nós vamos obter aqui 192 e vamos dividir isso aqui por 3. 192 dividido por 3 vai dar, então, que o peixe enxerga a imagem do observador em uma posição a 64 centímetros da real posição deste meu observador. Beleza? Então, pessoal, era isso aí para a nossa aula sobre dióptros planos. Muito obrigado pela atenção de todos e até o próximo vídeo.